Olá, no Justiça Legal de hoje você vai conferir uma reportagem sobre violência obstétrica, um tipo de agressão que afeta mulheres antes, durante e após o parto. E no quadro Entrevista recebemos o advogado Douglas Phillips Freitas, que fala sobre uso capião conjugal e familiar aplicado no direito da família. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma aventura radical no município de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. E a partir de agora você vai ver como foi o evento que homenageou o ministro Teori Zavascki e trouxe a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, à capital catarinense. Confira. A solenidade que marcou a nomeação do auditório do Pleno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para a sala de sessões ministro Teori Zavascki contou com a presença de magistrados de todo o Brasil. Entre as autoridades que compunham a mesa estavam o presidente da Corte Estadual, desembargador Torres Marques, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Em nome do Supremo Tribunal Federal, quero, senhor presidente, agradecer ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina por ter honrado, de certa forma, não o ministro Teori Zavascki, mas o próprio Supremo que ele integrava, com esta homenagem de dedicar a ele o nome desta agora Sala de Sessões Teori Zavascki. Tenho certeza, todas as vezes que há o reconhecimento do trabalho de um dos nossos integrantes, é o próprio Supremo Tribunal que se sente homenageado pelo reconhecimento de Vossas Excelências. Durante a ocasião, também foi formalizada a assinatura de termo aditivo ao convênio entre o Poder Judiciário e a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, que amplia o projeto piloto do Núcleo de Apoio Técnico, o NAT. Hoje é um dia histórico para Santa Catarina, para o Judiciário e também para a saúde. Através desse convênio que foi firmado entre a Procuradoria-Geral do Estado, o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Saúde, nós vamos formar e ampliar o NAT, o Núcleo de Apoio Técnico, que antes trabalhava apenas com 3 comarcas e progressivamente até março de 2018, todas as comarcas de Santa Catarina vão estar sendo municiadas de informações privilegiadas aos magistrados, aos juízes, para que eles possam fazer uma arbitragem muito mais consubstanciada no aspecto técnico, a respeito dos trabalhos, dos serviços e principalmente dos medicamentos judicializados no estado de Santa Catarina. Ao final da cerimônia, os presentes foram até o hall de entrada do tribunal para prestigiar o corte da fita e a inauguração oficial da placa da sala de sessões. Os familiares do ministro Teori Zavascki e a ministra Carmen Lúcia receberam uma réplica dessa placa. Para nós é uma forma de estar com ele, de continuar vivenciando um pouco disso, de que foi a nossa vida ao lado dele também, e de perceber que a comunidade jurídica continua isso também, continua esse reconhecimento, né? A gente fica bastante emocionado com a homenagem vinda do Tribunal de Justiça do Estado que ele nasceu, que ele tinha muito carinho, embora tenha construído a carreira no Rio Grande do Sul. Tinha muito orgulho, né, de ser catarinense, então acho que as palavras foram singelas e muito profundas. Então, ficamos emocionados com a homenagem, muito agradecidos aí ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apesar de bastante recorrente, a violência obstétrica ainda é um tema pouco abordado no Brasil. Por isso, a fim de informar e expor um pouco mais sobre o assunto, o programa Justiça Legal foi conversar com algumas pessoas envolvidas com o tema. Confira. Já começaram brigando comigo, porque eu tinha teoricamente demorado, segundo eles, porque minha bolsa tinha rompido às 4 da tarde e eu era perto de 9 horas da noite, onde realmente começou as contrações efetivas, né? E já começaram a brigar comigo. Tentaram me impedir acompanhamento, tentaram me impedir o acompanhante, eu falei que eu não ia ficar sem acompanhante, que eu sabia da lei. Eram várias pessoas que faziam toque, não era só uma. Nessa, não sei se teve uma incontinência, uma coisa assim, mas numa estava quase 7 centímetros, de repente 1 hora, 2 horas depois, não sei estipular o tempo, voltou para 5, algo que não tem como acontecer, diminuir.
Quando eu questionei a médica, ela ainda foi estúpida comigo. Me obrigou a ficar deitada, me impediram de tomar água, me impediram de comer, de me alimentar, de me movimentar. Então, várias coisas assim. Mas o que mais me marcou, e que foi o que me levou para uma cesariana desnecessária, foi, eu tava tendo contração, a médica virou e falou assim pra mim, você já perdeu 2, né? Aí eu só assinei que sim com a cabeça, porque eu não conseguia responder. Ela, se você não for pra cesariana agora, esse aí também vai morrer. Mas a decisão é tua, só decida rápido. Ali ela me desmontou. Porque tudo que eu tava lutando contra, aquelas violências que eu sabia que eu estava sofrendo, eu não consegui. E não era eu não consigo parto, era eu não consigo mais lutar. Ali me desestabilizou, eu só pensava na minha filha que eu já havia perdido. E eu não queria perder aquele bebê também. O depoimento de Pamela retrata bem a realidade da violência obstétrica no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 4 mulheres é vítima desse tipo de agressão no país. As violências eu acho que vem assim de anos já, né? Minha mãe passou muita violência quando foi pra me ter. Minha irmã passou muita violência obstétrica lá no Paraná. Inúmeras amigas minhas aqui passam, que não, às vezes sem saber, às vezes sabendo. As que conseguem parto humanizado são as que se livram um pouco disso. Então, mas mesmo assim, algumas ainda no meio humanizado, ainda também eu vejo que sofrem alguma violência, infelizmente. Intrigada com esses dados, Jaqueline, que hoje é assessora jurídica do Ministério Público de Santa Catarina, realizou um trabalho sobre o assunto enquanto era estudante e revelou que a falta de humanização por parte dos profissionais da saúde pode ser a causa dessa violência. Estudando o tema, tem conceitos da violência obstétrica mais definidos, mas, ao meu ver, ele é uma violência feita antes do parto, durante o parto e depois do parto, principalmente com a adoção de procedimentos mecanizados que violam os direitos da mulher, são feitos sem o consentimento dela, sem o conhecimento dela, sem ela saber se aquilo ali é realmente necessário ou não. É um tipo de violência que pode se dar de várias maneiras, caráter físico, psicológico, sexual, dentre outros, mas esses foram os que eu estudei no meu trabalho. De caráter físico, dá para citar assim, principalmente a manobra de Christeler, que é aquele empurrão, né, feito para acelerar a saída do bebê. De caráter sexual, também acho importante citar a episiotomia, que é o corte na região do períneo, que deveria acontecer só quando o períneo é considerado o problema no parto, que está atrasando. A parte psicológica do que eu pude estudar seriam mais as agressões verbais, aquelas frases que os médicos falam, por exemplo, do que eu tive a oportunidade de ver. Não chora que ano que vem você está aqui de novo, na hora de fazer você não sentiu dor, ou então até deixar a mulher sozinha na sala do parto durante o parto já. Para a psicóloga Zaira Custódio, que atua em uma clínica obstétrica e neonatal pública do estado, as consequências de uma violência obstétrica podem ser inúmeras e afetam não só a vítima, mas as pessoas que convivem com essa mulher. O que a gente observa mais assim de imediato, nas primeiras semanas, é uma dificuldade, às vezes, que a gente vê na amamentação, né? Elas passam por um pós-parto blue, que a gente chama tristeza puerperal, que é muito típico nas mulheres, de maneira mais intensa, né? Ficam mais entristecidas. E mais assim, a médio e longo prazo, o que as mulheres referem, é até dificuldade de relação sexual com o companheiro, em especial aquelas que submeteram uma episiotomia desnecessária, né? Não só pela episiotomia, mas pelo parto ter sido vivenciado de uma maneira agressiva. Então, infelizmente, as repercussões podem ser inúmeras, a ponto de comprometer a relação com o próprio bebê, com o seu companheiro, companheira, enfim. A fim de evitar e combater qualquer tipo de agressão contra gestantes, parturientes e mulheres em recuperação após o parto, foi sancionada no início deste ano aqui em Santa Catarina pelo governador do estado, Raimundo Colombo, a Lei 17.097, que traz discriminada várias situações que caracterizam a violência obstétrica. Em alguns momentos, tem algumas situações que têm ofensas físicas, ofensas verbais, que podem caracterizar um delito. Tem outras situações que não podem não caracterizar um delito, mas uma situação que a pessoa seja possível buscar uma reparação por danos morais.
E tem também o objetivo específico é de fazer com que as mulheres saibam dos seus direitos, saibam do que é possível, saibam o que podem cobrar, o que elas podem perguntar, que aquele momento ali tão difícil, ali naquele momento, e tão feliz, que é o momento do nascimento, não se torne um momento de terror para as mulheres, como vem sendo feito. Acho que isso é o caminho, é o início de uma estrada para se conseguir evitar que tantas barbaridades aconteçam nesse momento em que a mulher está tendo seu filho. E agora chegou a hora do quadro Isso é Legal, aquele momento que a gente dá uma pausa nas notícias do judiciário para mostrar o que Santa Catarina tem de mais bacana. E essa semana a nossa equipe foi até o município de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, se aventurar na prática do rafting. Olha só! E o programa Justiça Legal de hoje veio a esse lugar paradisíaco, localizado a 1 hora mais ou menos de Florianópolis. A gente está em Santo Amaro da Imperatriz para fazer aventura. É isso mesmo. Hoje a gente vai fazer rafting, descer por as corredeiras do Rio Cubatão, um rio muito bacana e lindo aqui de Santa Catarina. Eu vou confessar, eu tô com um pouquinho de medo. Percurso de 5 quilômetros, leva em torno de 2 horas de passeio, são 20 corredeiras. A classificação delas é 2, 3, isso é uma classificação, pode ir em qualquer lugar do mundo. 1 é tranquilo, 6 é impossível de fazer, então numa escala de 1 a 6 aqui no nosso rio, com nível normal de água tipo hoje, classe 2 e 3. Qualquer pessoa pode fazer, eu tenho um filho de 4 anos, já levei ele com 2 anos, mas assim, se olhar no site, a gente tem lá de 6 anos a 80 anos, pode fazer. A cidade de Santo Amaro da Imperatriz é famosa pelo ecoturismo, com águas termais, voo livre, trilhas e esportes de aventura. Apesar das belezas, o frio na barriga só aumenta. E pelo visto, eu não sou o único a estrear nas águas do Rio Cubatão. Nunca fiz, tô nervosa, tô muito ansiosa, quero fazer logo. E o frio, você acha que vai atrapalhar? Não, agora não, com roupa de borracha, já tô até com calor. É a primeira vez que eu faço, eu tô um pouquinho ansioso, mas eu gosto de esporte radical. E vai ser minha primeira vez, eu espero com a turma ali a gente poder aproveitar bastante, ser bem proveitoso o dia, bem legal o dia. Eu gosto de trilha, né? A água, pra falar a verdade, eu não sou muito chegada à água não, mas vou encarar. Superação. E uma corajosa que acordou cedo é a Priscila Marques, que já fez rafting, inclusive, tá repetindo a dose nesse frio, Priscila. Você não tá com frio, não? Eu tô um pouquinho com frio, mas eu acho que a aventura vale a pena, porque estar em meio à natureza, curtir um pouquinho do rio, eu acho que não tem época do ano para fazer isso. E eu adoro esportes radicais, gosto também de esportes, então acho que é um bom motivo. Tem solzinho, o solzinho tá aquecendo um pouco, vamos curtir. Chega de papo, chegou a hora do aquecimento e das instruções finais. Bote na água e é dada a largada na aventura. Só esqueceram de avisar para os medrosos de plantão que a primeira queda já é a maior.
rio vai cortando as montanhas. O cenário é paradisíaco. Parece cena de filme. Volta! Vamos remar! Remando o jeito! Levanta o remo, Arthur, deixa o bote bater! Ré agora! E o nosso grito das 3! E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, uma conversa com o advogado Douglas Phillips Freitas, que fala sobre uso capião conjugal e familiar aplicado no direito da família. Não sai daí, é logo depois do intervalo, voltamos já. No quadro de entrevistas dessa semana, a gente recebe o advogado Douglas Phillips Freitas e a gente vai conversar sobre o uso capião familiar e conjugal. Douglas, eu abro essa entrevista te perguntando uma definição de uso capião que muita gente ainda faz confusão, né? Na verdade, é uso capião, assim, uma questão bem simplista, mas para ficar bem fácil o entendimento, o uso capião é quando tu tens a posse de algum bem que teoricamente não está na propriedade sua, o nome não está lá o seu, mas você age como se fosse dono dele. Então, depois de um certo tempo, este bem acaba sendo, pela lei, seu. É o sujeito que mora num terreno por 15, 20 anos, nunca escriturou no nome dele, a lei dá o direito de se tornar dele. A uso capião tem até umas situações interessantes que permite que tu possa até ter invadido esse terreno. Se o proprietário não falar nada por 10, 15 anos, a lei presume que o proprietário abandonou, então se tornou teu. O que nós estamos falando hoje, que é essa uso capião conjugal e familiar, é muito parecido com isso. A diferença é que agora tu vai pegar para si a metade que era do teu marido ou da tua esposa, ou companheiro, dependendo da situação jurídica de vocês. E de onde surgiu o artigo que trata do uso capião conjugal? Nós tivemos uma alteração no Código Civil. O Código Civil tem vários artigos que tratam sobre o uso capião, e o artigo 1240 do Código Civil, ele fala sobre essa uso capião prevista no Estatuto da Cidade, que é o uso capião constitucional ou cidadã, que são imóveis de até 250 metros quadrados na área urbana, 50 hectares na área rural. E a lei da Minha Casa Minha Vida, na calada da noite, por assim dizer, incluiu um artigo no Código Civil, que é o 1240-A, trazendo uma nova modalidade de uso capião, muito parecida com aquela do Estatuto da Cidade e Constitucional, só que agora para os cônjuges e companheiros. E a questão do divórcio, existe algum prazo para divórcio quando está em trâmite essa questão do uso capião? Teoricamente, nós não temos um prazo para fazermos o nosso divórcio ou entrar com uma dissolução de união estável. Na verdade, a legislação ela não prevê expressamente este prazo. Nós sabemos que nós temos alguns prazos para regularizar certas situações. Por exemplo, se eu quiser cobrar uma dívida, eu tenho um prazo de até 5 anos. Se eu quiser buscar um dano moral, meu prazo é de só 3 anos. As usucapiões, elas criam prazos para que, se o outro não fizer nada, aquele que não fez nada vai perder o seu direito. Então, por exemplo, se eu não fizer um divórcio no prazo de 15 anos e eu quiser agora partilhar os bens, eu posso perder este bem, pela usucapião, naquelas modalidades mais tradicionais. Nesta modalidade agora, da usucapião conjugal ou familiar, o prazo é só de 2 anos. Então, se eu não ingressar hoje com uma ação de divórcio ou de solução de união estável em até 2 anos, eu estou na iminência de perder metade do meu patrimônio. E como fica para quem está perdendo no patrimônio? Tem muito o que argumentar num processo, quem está perdendo o patrimônio porque saiu de casa, porque trocou de esposa. Como é para recorrer dessas decisões? É complicado?
Quando tu lê o artigo, lá diz a pessoa que abandonou o lar. A primeira impressão é que nós estamos falando de um cônjuge culpado, né? A pessoa que traiu, a pessoa que... aquele conceito clássico de abandono de lar. Mas não é isso que a lei quer dizer. Aquele abandono de lar que a lei está dizendo, por se tratar de uma matéria de uso capião, nós estamos falando do abandono da coisa, do lar conjugal, certo? A pessoa que saiu de casa, foi para a Bahia, foi para qualquer outro lugar, não importa se ele era culpado ou inocente, isso não se discute num direito moderno, mais quem é culpado pelo fim da separação, mas o fato é que ele abandonou o lar, ele saiu e não está mais pagando IPTU, não está partilhando este bem, ou seja, ele largou de mão aquele bem. Consequentemente, o outro vai poder, nesta modalidade de uso capião, lá no divórcio ou na dissolução de união estável, requerer 100% do bem para si, quando ele só tinha direito de 50%. Então, dá para fazer alguma coisa? Dá. Entrar com a ação antes do prazo de 2 anos. Ou algumas outras situaçõezinhas que podemos fazer também. Então, é importante ficar de atento aos prazos. O principal é o prazo. Teoricamente, nós podemos, por exemplo, a pessoa que saiu de casa e não quer entrar com a ação, às vezes por motivo religioso, seja qual for, nesse prazo de 2 anos, pelo menos continue pagando IPTU junto com o ex-cônjuge, ingressa com uma ação, por exemplo, para cobrar aluguel, ingressa com uma ação de alimentos e diga que aquele bem eu não vou cobrar aluguel porque está sendo utilizado para os filhos, então tu vai autorizar a utilização, ou seja, o importante é não abandonar o bem, fazer de conta que ele não existe. Este é o grande motivo da lei. Se a pessoa se separar e por mais de 2 anos fazer de conta que o bem não existe, quando ele quiser a sua metade, ele vai perder. E faz diferença se a mulher, no caso, que está solicitando o uso capião do imóvel, se ela tem outros bens, outras casas, outros imóveis, isso faz diferença no processo? Faz toda a diferença. Porque esta modalidade de uso capião, ela tem algumas regras bem específicas. A primeira é que o imóvel não pode ser maior do que 250 metros quadrados. A segunda regra é que não pode ter outros bens, aquele casal. Tem que ser o único bem, onde eles vão dividir. E a terceira regra é que aquele bem, por causa do regime de bens, tem que ser metade de cada um. Vamos imaginar uma pessoa que é casada na separação de bens. Teoricamente, aquele apartamento, ele não tem metade. Ele é inteiro só do outro. Então eu não posso usar essa modalidade de uso capião, porque eu não tenho metade neste bem. Aí eu vou ter que utilizar as outras modalidades, aquelas de 10, 15 anos. Então para eu usar essa modalidade de uso capião conjugal, que é só de 2 anos, metade do bem tem que ser meu pelo regime patrimonial, porque eu só vou usufruir a outra metade. Como fica com a ação nos prazos corretos, mas quando há alguns obstáculos, a pessoa não quer sair, quando há briga, como que se trabalha isso? Legal. Assim, o primeiro ponto é que a gente não pode punir as pessoas por conta de demoras processuais, de uma série de incidentes que às vezes fazem o processo atrasar. Tudo que nós estamos falando de prazos é entre a data da separação e o protocolo da ação. Protocolação, se a ação vai levar 10 anos, não é mais problema. Porém, tem uma coisa interessante, muita gente se vale dessa demora processual para não sair do imóvel. Então ele fica agindo como se fosse seu e ele diz, não vou sair porque não foi partilhado. O nosso judiciário, ele tem várias decisões do nosso tribunal, principalmente, onde reconhece que aquele que mora sozinho, num bem que é do casal, ele tem que pagar aluguel de 50% para o outro. Porque, afinal de contas, o outro está morando de aluguel ou está morando de favor. Então ele tem direito de fazer isso. Até porque se o casal tivesse saído da casa, botado para alugar, ele estaria dividindo o aluguel. Então, como a pessoa quer morar no imóvel sozinho, sendo que o imóvel não é só dele, é do casal, então, entrando com a ação ou fazendo pedido no divórcio ou na dissolução, geralmente os magistrados têm concedido o pagamento de aluguel de 50%. E o fato do casal ter filhos modifica alguma coisa no processo? Modifica em relação à pensão. Então, por exemplo, eu posso alegar que eu não tenho condições de pagar esses 50% porque eu já estou recebendo pensão, por exemplo. Então eu teria que receber uma pensão maior. Então vai acabar fazendo a pessoa receber de um lado, mas pagar de outro. Então isso pode influenciar na questão de cálculo. Mas vamos imaginar um marido e uma mulher que se separaram, trabalham, então ninguém está pagando pensão para o outro, e isso não vai alterar no valor de pensão. Nós vamos, na verdade, é uma obrigação diferente da obrigação que aquele pai ou aquela mãe tem em relação aos filhos, que é a pensão. Então são obrigações de naturezas diferentes. E numa relação familiar, por exemplo, a mãe não quer entrar com o uso capião, que isso é muito comum, não quero mais saber do meu ex-marido. E os filhos querem.
esse processo também é válido? Só no caso da morte dessa mãe. Porque é um direito pessoal. Então a mãe tem que reivindicar um direito seu. Muita gente fala, pô, mas isso aí vai ser minha herança, né? Vai ser meu patrimônio. Só que não existe herança de pais vivos. Então, enquanto os pais são vivos, eles têm que exercer os seus direitos sozinhos. Agora, no momento que eu vou imaginar que esta mãe faleça, e durante a vida ela nunca regularizou essa situação. No inventário, se este pai resolver, olha, 50% é meu, os filhos podem dizer, não, pai, desculpa. O senhor abandonou a mãe já há mais de 15 anos, nunca quis saber dos bens, a mãe agiu como se fosse dela. Então ela tem direito de usucapião sobre a totalidade dos bens. E nós temos várias decisões que permitem essa usucapião dentro do bojo familiar. Claro que nós temos vários contornos, tem que analisar o caso concreto, a dinâmica familiar, ela cria alguns laços que é muito difícil nós dar uma cláusula geral e dizer, ó, funciona assim. Nós temos muitas situações, coisas não ditas, coisas ditas. Então, isso tem que ser analisado, por isso que as varas de família são varas especializadas. Porém, é importante nós sabermos que a possibilidade existe. Tanto que tem várias decisões que muitas vezes o juiz de primeiro grau vai lá e diz, não podemos fazer usucapião no seio familiar. Só que naquele caso concreto podia. O nosso tribunal vai lá, olha, doutor, volta para instruir o processo, porque é possível sim. Então, o importante eu acho que é isso. O direito há. Se nós vamos conseguir, aí depende dos contornos. Perfeito. Você também é autor de um livro, deixa eu mostrar aqui para a câmera. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Esse livro, na verdade, já está atualizado pelo novo Código de Processo Civil. Nós publicamos esse livro assim que saiu a lei, né? E agora está sua edição atualizada por conta do novo CPC. Perfeito. Muito esclarecedora a entrevista, Douglas, muito obrigado. Não sei se você quer ressaltar alguma informação para quem nos assiste sobre o usucapião conjugal? Claro, na verdade, eu acho que o primeiro ponto é nós temos que procurar advogados para poder esclarecer essas situações, né? E, de preferência, advogados na área de família. Há 10, 15 anos atrás, o direito de família ele era muito menos complexo do que é hoje. Então, realmente, o direito de família ele era relegado para uma espécie de vala comum ou de um direito de segundo plano, onde praticamente todo advogado fazia o direito de família também. Era muito comum ter isso. E o direito de família ele galgou um espaço, não só na advocacia, como no próprio judiciário, com várias especializadas, por conta dessa necessidade de maior especialização da matéria. Então, hoje o direito de família, tu procurar um advogado familista, é a mesma necessidade de procurar um advogado tributarista, um advogado que cuide de direito empresarial, ou seja, especializado naquela área. Porque os contornos que nós temos hoje nesta disciplina mudaram muito. Se eu fizer um raio-x dos últimos, não digo 10, dos últimos 5 anos, nós temos um outro direito de família. Desde direito de amantes, guarda compartilhada, alienação parental, usucapião conjugal, direito de cotas empresariais. São tudo situações que são novas, 5 anos no máximo. Então, realmente, eu acho que se fosse para dar algum recado, procure alguém especializado na área de família. E ainda mais se tratando de lar, de uma coisa que a maioria das pessoas passa a vida inteira batalhando para conseguir, ou, enfim, não é qualquer bem, né? Enfim, um sonho. É um sonho, sinônimo de proteção também para os filhos, enfim. Tudo isso. Perfeito, é verdade. Perfeito, muito obrigado, viu, Douglas? O programa Justiça Legal dessa semana, infelizmente, fica por aqui. Nós agradecemos muito a sua audiência, mas, claro, encontro marcado na semana que vem. A gente te espera, hein?